História da cidadania. Vamos agora ter mais noções, mais ideias sobre a história da cidadania. A palavra cidadania atualmente carrega vários direitos essenciais à vida humana. Como alguns exemplos desses direitos, podemos citar a liberdade de pensamento e de expressão, o acesso à educação e à assistência médica e as leis que regulam a hora de trabalho. Então, dentro do que já foi colocado sobre liberdade de expressão, cultura, diversidade, importante ter mais conhecimento também do que é a cidadania, da origem da palavra cidadania e com o alcance, né, como é qual é o papel do bom e do verdadeiro cidadão. O cidadão, portanto, é peça fundamental em uma sociedade. É para ele, por meio dele, que a comunidade cresce e se desenvolve. Importante aqui, né, o ser cidadão que busca ver uma vida ética, uma vida honesta, uma vida justa, e a partir dos estudos que se tem, é possível ainda mais agregar, né, e desenvolver um pensamento crítico a partir do momento em que você vive em um país, em uma sociedade que busca a valorização da liberdade de pensamento e de expressão. Então, o cidadão, portanto, é peça fundamental em uma sociedade. É para ele e por meio dele que a comunidade cresce e se desenvolve. Gostaria de pontuar aqui que, independente da idade, a fase de vida, é interessante que a, a noção de cidadania, entender o conceito de cidadania, verificar na história qual período em que surge a palavra, surge escritos, pensamentos, defensores da cidadania, é essencial, uma vez que é o adolescente, é o jovem que vai propagar isso, que vai desenvolver isso ao longo das etapas de vida e também para as futuras gerações. Por isso, necessário pontuar e colocar essas noções, a história da cidadania, como forma de desenvolver o sujeito ético, né, e um sujeito crítico do seu tempo, que busca, através da cidadania, uma vivência mais pacífica e harmoniosa entre vários membros da sociedade. Todos os bens oferecidos aos cidadãos dependem de sua aprovação para que haja o consumo e, consequentemente, o desenvolvimento socioeconômico. Então, para estar em sociedade, para viver, sobreviver em sociedade, é importante aqui a gente pontuar e ver a necessidade do desenvolvimento socioeconômico, as necessidades sociais e econômicas, o respeito à diversidade cultural, à diversidade religiosa. Aqui também, dentro do desenvolvimento socioeconômico, nós podemos colocar e citar como exemplos o acesso a uma rede de comunicação de qualidade, a internet de qualidade. Então, tudo isso passa aqui também, né, por valorizar e potencializar o sujeito ético e cidadão a partir do desenvolvimento socioeconômico. Ao longo da história da humanidade, o termo cidadania recebeu diferentes significados. Vamos descobrir um pouco mais sobre essa palavra. Aí nós temos então, né, a cidadania na história, que é justamente o ponto, a temática que nós vamos falar um pouco mais, trazer alguns elementos, também comparar, colocar alguns exemplos aí da nossa realidade para que a gente possa ter uma noção melhor, né, do que vem a ser a cidadania na história.
Então, o termo cidadão nos transporta à Grécia Antiga. O direito à cidadania na polis, cidade-estado grega, significava discutir e tomar as decisões sobre os rumos da economia, da administração e dos assuntos militares do Estado. Então, o já foi falado, a gente sempre traz algum elemento, alguma curiosidade, algum aspecto, alguma criação da Grécia Antiga. E agora, novamente, volta, estamos aí novamente colocando, citando o exemplo do termo cidadão que surge e nos leva até a Grécia Antiga. Desse modo, por meio da participação direta dos indivíduos, o destino do Estado era traçado. Então, veja, não estamos pensando aqui num governo totalitário, no autoritarismo. Aqui a gente está buscando falar de partilha, de socialização, da história do ser cidadão e a busca, né, da participação direta dos indivíduos, ou seja, não decidir, definir, deixar que apenas um único presidente, líder, decida os rumos do Estado, da nação, sem consultar as outras pessoas que fazem parte aí dessa sociedade, dessa busca, né, de construir um mundo mais justo, mas sempre ouvindo as partes e sempre obedecendo à liberdade, né, de expressão, à liberdade de opinião. Então, ó, essa participação direta funcionava da seguinte maneira: antes de serem aplicadas, as decisões necessitavam ser aceitas por todos os cidadãos. Os assuntos da administração do Estado que precisavam de uma solução eram expostos ao grupo. O problema era discutido em público e todos os cidadãos podiam colocar suas opiniões. Então, veja aqui, os assuntos da administração do Estado. Olha só, aqui a gente está relacionando então a questão da democracia, da política, de uma convivência pacífica e respeitosa das pessoas num Estado e de decisões, de tomada de decisões que sejam interessantes, essenciais para as pessoas, os cidadãos que estão num determinado estado, num determinado país. Então veja como que eram os assuntos da administração do estado que precisavam de uma solução, eram expostos ao grupo, o problema era discutido em público e todos os cidadãos podiam colocar suas opiniões. Então é importante aqui nessa parte também de opiniões, reforçar a questão da liberdade, né, de expressão, o desenvolvimento e o respeito e a apresentação da diversidade cultural, da diversidade de crença, e entende-se que pode haver, né, uma maior aceitação, um maior desenvolvimento de cidadania se tem realmente esse debate, essas opiniões são colocadas de uma maneira geral. As alternativas para se resolver as preocupações do governo eram buscadas e a seguir votadas. Então a gente vê aí, né, a participação popular a partir de votação, né, de votos. Então a gente percebe que o votar, o decidir, mas aqui é importante também voltar e ressaltar que nem sempre as opiniões são iguais, elas tendem a ir por um mesmo caminho, e aí é preciso que haja realmente o diálogo, que haja o respeito, para que as pessoas, de repente, não percam aí o senso de ética, de cidadania, e acabem gerando conflitos por não concordar com determinadas opiniões ou com determinadas votações que nem sempre vão ser favoráveis para todos, né, de uma vez. Nem tudo aquilo que você quer, deseja, vai ser realmente sempre aceito, reconhecido. Então é importante que dentro do ser cidadão
tem os direitos, os deveres, a liberdade de expressão, mas acima de tudo a gente tem aí a questão, né, de saber até que ponto a minha opinião vai seguir à frente, vai prevalecer, vai ser a melhor ou não, mas isso não vai me é, dar o direito de repente, discriminar, colocar de lado a opinião de uma outra pessoa que está convivendo comigo em sociedade. Então, nesse período da história, cidadania significa o direito do indivíduo de expressar suas opiniões sobre as decisões do Estado e votar. Então, ainda analisando o período histórico, o início histórico aí da cidadania, então a gente tem essa constatação aqui, que nesse período da cidadania, nesse período da história, a cidadania significa o direito do indivíduo de expressar suas opiniões sobre as decisões do Estado e votar, conforme a sua vontade. Essas atitudes qualificam as pessoas que as praticam, que são cidadãos. Então, importante conhecer, entender, saber como agir como um bom, um verdadeiro cidadão, principalmente nessa parte aqui, né, de expressar opiniões, de participar das decisões do Estado, da sociedade e entender aonde que tudo isso começou, né? Quais foram aí as primeiras votações, os primeiros momentos que estão ligados aí à cidadania. E aí, a partir disso, fica mais fácil hoje de defender, né? Porque ainda em várias situações, não só no nosso país, mas no mundo, a gente tem aí uma dificuldade de realmente manter e defender e seguir em frente com a cidadania. Então é importante ter essas noções, ter esse senso e buscar e defender a cidadania. No entanto, é preciso que tomemos alguns cuidados. Em primeiro lugar, vamos esclarecer: nem todo mundo era cidadão. Na Grécia Antiga, apenas os homens livres, não escravos, nascidos na polis e que lá viviam, tinham direito à cidadania. Então, um dado, uma constatação importante que nesse nosso estudo histórico da cidadania, esse recorte aqui na Grécia Antiga, que é apenas os homens livres, não escravos, nascidos na polis e que lá viviam, tinham direito à cidadania. Hoje, nós temos que perceber que todos aqueles que estão aí na sociedade, né, e que anseiam por cada vez mais ter acesso à dignidade de viver, de trabalhar, de ter a sua renda, de ter o seu estudo, de sonhar e realmente alcançar uma carreira, um futuro melhor, passa por essa questão aqui do ser cidadão e de exercer a cidadania. Claro que de um outro lado, aqui nessa questão, né, de homens livres, mas muitas das vezes hoje, na nossa realidade contemporânea, muitos desses homens livres, eles não exercem a cidadania de uma maneira correta, acabam se aproveitando de cargos de liderança para acabar tomando atitudes de falta de cidadania, acaba gerando com esse desrespeito, intolerância, discriminação. Então, a sociedade, a nossa sociedade, o Brasil, dentro desse estudo aqui, é essencial que os adolescentes, os jovens tenham, a partir desse estudo, desse recorte, dessa responsabilidade, né, de ser cidadão, abracem, entendam que para estar, ser e sobreviver no mundo, principalmente no Estado, em nosso país, com ética, com justiça, é preciso ser cidadão e assumir esse ser cidadão que opina,
que desenvolve um senso crítico, que busca separar as notícias verdadeiras das notícias falsas. Tudo isso, então, de uma maneira que ajude, né, faça com que o bem, a paz, a busca por diálogo e a democracia prevaleçam. Por exemplo, em Atenas, a maior parte da população, as mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos, não tinha direito de participar das decisões do Estado, porque essas pessoas não eram consideradas cidadãs. Aí, avançando pelos mares da história, nós vamos agora para os séculos 17 e 18, que aí a gente já vai ter aqui mais alguns aspectos interessantes que vão mostrar também um desenvolvimento aí, né, desse ser ético, desse ser e atuar como cidadão aí na sociedade. Então, avançando pelos mares da história, nos séculos 17 e 18, no Estado liberal, em que são fundamentadas a criação de uma Constituição e a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, o significado da palavra cidadania é um pouco alterado. Todo indivíduo proprietário de bens e de uma renda pré-estabelecida tem o direito de escolher, pelo voto direto, seus representantes. Então, aqui a gente já tem uma mudança em relação ao ser cidadão, né? E aqui uma foto, uma imagem e a frase e uma consideração interessante: cidadania, no sentido atual, aí a gente traz mais para a nossa realidade atual, corresponde à igualdade de direitos. Veja bem aqui, igualdade de direitos. Diversidade, direito à liberdade de expressão, direito à educação, direito ao voto. Então, com isso, a gente nota que a cidadania ela se faz muito a partir dessa igualdade de direitos. E, realmente, o cidadão ele precisa defender e buscar essa igualdade de direitos se na sociedade em que ele vive está faltando essa igualdade, essa valorização de direitos que deve ser melhor distribuída para todos. Então, por meio de um pacto político, os governados escolhem os governantes pelo voto direto. Uma vez escolhidos, somente a eles cabe a tarefa de criar e aplicar as decisões da administração do Estado. A Constituição, aí, voltando e citando como exemplo o nosso país, a Constituição brasileira assegura, pelo voto direto e secreto, que todos os cidadãos, a partir de 16 anos, o voto opcional, e maiores de 18 anos, o voto obrigatório, possuem o direito de escolher os representantes que, por determinado período, ocuparão os postos do governo. Então, a partir do nosso exemplo, da nossa realidade de Brasil, de voto, de escolha, de participação na política, de estar aí num país democrático, nós temos, então, essa constatação aqui que é importante, que é necessária e que nos faz perceber que o adolescente, o jovem, tem que se preparar para também assumir esse ser cidadão, lutar por igualdade de direitos, pelos seus direitos, principalmente aqueles que às vezes abandonam os estudos para trabalhar mais cedo, ou não concluíram os estudos, ou estão sem acesso a uma internet de qualidade, a uma formação, né, de desenvolvimento de escolhas, de projetos de vida. Então, essa participação, esse voto aqui, tem que ser
feito pensando não só na pessoa que está, seja um jovem, adolescente, um adulto, mas também naquele que está aí buscando uma colocação, uma melhor colocação de trabalho, uma melhor colocação na sua própria vida através de um projeto de vida que lhe dê condições de sonhar e realmente colocar esses sonhos em prática. Em troca da autorização para administrar, os governantes comprometem-se a assegurar a liberdade de escolha e pensamento, a conservação da vida e a preservação da propriedade particular dos governados. Novamente aqui, assegurar a liberdade de escolha e pensamento, a conservação da vida. Então, parece que vai voltar a ser falado, mas sempre é importante reforçar, afirmar a questão da liberdade de escolha e pensamento, a conservação da vida. Se desenvolve estudos, se a tecnologia avança, se existe a diversidade cultural e se busca o respeito, o equilíbrio, a paz mundial, é justamente para garantir que a liberdade de escolha, o pensamento, a conservação da vida, eles sejam realmente levados a sério. E que tanto a nossa atual geração, como as futuras gerações, possam realmente vivenciar todos esses aspectos que são essenciais para a construção e edificação de um mundo cada vez mais ético e cidadão. Então, esse conjunto de obrigações corresponde aos direitos naturais do homem. Caso observemos a organização política e administrativa do Estado atual, perceberemos alguns elementos herdados do século XVIII. Veja bem aqui, século XVIII, estamos aí no século XXI, mas como é uma explicação, um estudo da história da cidadania, a cidadania, aspectos da cidadania em alguns pontos, momentos marcantes da história. Então, fica aqui esse registro, essa busca aqui por entender, né, o século XVIII. E aí, a Constituição continua a representar um acordo político entre governantes escolhidos pelo voto direto e governados. Todos são iguais perante a lei, veja. Importante marcar e frisar isso aqui. Todos são iguais perante a lei, ou seja, não é correto dizer que um político, um líder está acima da lei. A lei, as leis existem e o bom e verdadeiro cidadão, ele procura viver em sociedade observando essas leis e colocando em prática também essas leis. Então, todos são iguais perante a lei, possuindo os mesmos direitos, como moradia, respeito à vida e à liberdade. De acordo com a Constituição de 1988, vale novamente colocar aqui e marcar esse dado, essa explicação aqui. De acordo com a Constituição de 1988, no Brasil, os indivíduos diante da lei são iguais e têm os mesmos direitos e deveres. Então, novamente, diante da lei são iguais e têm os mesmos direitos e deveres. Por isso é importante reforçar a busca, né, por mais respeito, por mais igualdade, por mais inclusão, por mais condições de melhoria de vida, principalmente tendo em mente que são os indivíduos, né, diante da lei, são iguais e têm os mesmos direitos e deveres. Independente de raça, origem, sexo, idade, religião e etc. É importante marcar esses aspectos da nossa vida, né, da nossa vida em sociedade, das nossas escolhas pessoais, nossas escolhas particulares, do nosso senso de cultura,
da nossa liberdade de expressão, então passa, né, pela nossa origem, raça, questão da sexualidade, da idade e da religião. E isso são elementos que constituem a diversidade cultural de uma cidade, estado e nação. E aí, então, direitos e deveres para o cidadão, para se exercer cidadania, respeitando e levando em consideração, por exemplo, esses aspectos aqui. Então, o Estado é obrigado a preservar os direitos naturais do homem, isto é, a liberdade, a vida e a propriedade. Embora nem sempre essa igualdade entre todos funcione no cotidiano, os preconceitos e os racismos são a materialização dessas práticas desiguais. Então, aqui a gente, se existe aí a intolerância, a falta, igualdade de direitos, então aqui a gente vê, né, que os preconceitos, os racismos, eles são a atualização dessas práticas desiguais. Como foi falado acima, nós temos aqui, então, que na contemporaneidade, né, na nossa era contemporânea, o que é mais forte é o senso, né, de igualdade de direitos. Mas quando essa igualdade de direitos ela não existe, então nós temos aqui um desequilíbrio, e aí é preciso lutar contra isso, porque o quanto que preconceitos e racismos têm sido algo constante, recorrente, em nossa sociedade atual, em outras épocas também, mas tem gerado muitos conflitos, cada vez mais afastando pessoas, gerando mortes. Então é importante viver, exercer a cidadania lutando contra esses preconceitos e racismos. O governo, pelo uso das leis e, se necessário, da força física, polícia e forças armadas, assegura o convívio equilibrado da sociedade. Por meio dos códigos legais e do poder judiciário, que o impulso e o comportamento humano são controlados. Atualmente, o significado da palavra cidadania recebe diferente valor. Veja aqui, né? Então, há também uma mudança, uma atualização, né? O significado da palavra cidadania recebe diferente valor. Então, todos os indivíduos são considerados cidadãos e possuem os mesmos direitos e deveres. Aí é que a gente volta, né, um pouco, ó, também essencial lembrar que, se em Atenas e no século XVIII a cidadania significava unicamente a liberdade de escolha, veja novamente que a questão da liberdade de escolha, em Atenas e no século XVIII, aqui nós já vamos ver aqui, ó, dos representantes do povo através do direito ao voto em nosso tempo. Então veja, o estudo, a análise histórica da história, a investigação passa, né, por outros períodos, como aqui está sendo citado Atenas, o século XVIII, e agora novamente traz para a nossa realidade, em nosso tempo, algumas coisas mudaram. Então, é importante também perceber que existe mudança, que as concepções de vida, de vivência em sociedade, de estar no mundo, elas sofrem aí alterações, modificações, e isso é algo que nos traz, então, a questão, né, do ser, né, do viver em sociedade, à luz da cidadania, trazendo e atualizando, então, não só a palavra, né, mas o significado hoje, e percebendo se esse significado, ele, na prática, ele ainda continua sendo utilizado e praticado como busca de liberdade de expressão, de respeito à diversidade cultural e também de condições de ser e sobreviver em sociedade. Temos aqui uma pergunta
algumas considerações. E hoje, como definir cidadania? Hoje é considerado cidadão todo indivíduo, homem, mulher e criança, nascido ou naturalizado dentro do território nacional. São assegurados aos indivíduos que estiverem ausentes de seu país de origem direitos que lhe permitem o exercício da cidadania. Isso quer dizer que todas as pessoas, independente de sua nacionalidade e do lugar do planeta em que estiverem, serão consideradas cidadãs. Esses direitos estão assegurados pelas convenções internacionais, representantes do direito internacional. E aí a gente tem novamente uma imagem, né, da sociedade, da população, das grandes populações, né, e por essa imagem aqui vale reforçar, né, que os governantes têm a obrigação de assegurar os direitos a todos os indivíduos. Essas convenções são acordos entre os países participantes que devem estabelecer, no texto de suas constituições, um conjunto de normas e valores comuns que reconheçam os estrangeiros como cidadãos que possuem direitos e deveres. Os estados nacionais atualmente têm a obrigação de assegurar e garantir direitos civis, sociais e políticos a todas as pessoas, naturalizadas ou não, no país em que se encontram. Dessa forma, a cidadania está estreitamente relacionada aos direitos humanos. Novamente marcando aqui, né, e ressaltando a importância dos direitos humanos, da prática do respeito e da defesa dos direitos humanos. E aí, esses direitos correspondem ao conjunto de regras que procura preservar a dignidade e a integridade de todos os indivíduos. A cidadania corresponde, além do direito à vida, à propriedade e à liberdade, a outros benefícios assegurados pelo Estado a todas as pessoas que nele habitam. Essas mudanças resultaram de um longo percurso de conflitos entre governantes, representantes das camadas mais ricas da sociedade e os indivíduos que não possuíam direito a voto e tampouco a pão e emprego. Isso quer dizer que a assistência médica e social, o acesso à educação e à moradia, as leis que regulamentam o período de trabalho diário e o salário mínimo, as liberdades de expressão e de pensamento, o voto direto e secreto e a igualdade de todos perante a lei constituem, nos dias de hoje, novamente, né, a história hoje, a nossa realidade e atualidade hoje, os direitos naturais do homem, ou melhor, do cidadão do Estado liberal, né? Então, veja, os direitos, a defesa, a igualdade de direitos do cidadão do Estado liberal. A cidadania é também definida como igualdade de acesso a serviços essenciais, como a educação, importante frisar, né, a educação, a formação, a geração de conhecimento, a geração de uma opinião, de um senso crítico, de como exercer a cidadania em tempos em que, como foi citado acima, né, e eu reforço isso, há infelizmente, uma crescente desigualdade, e essa desigualdade ela só gera situações ruins de conflito. Então, portanto, é função e obrigação da administração pública, governos municipal, estadual e federal, promover e assegurar a distribuição equilibrada e garantida desse direito, possibilitando como consequência a formação do cidadão consciente e atuante. Olha só, então, não viver e ser e se deixar viver alienado, porque às vezes a gente tem muitas pessoas que estão
vamos dizer assim, não estão preocupados com o que está acontecendo, se os direitos estão sendo respeitados, se a igualdade está sendo respeitada. Então, é importante que um cidadão consciente e atuante, capaz de promover transformações e melhorias na sociedade em que vive. E então, é isso que se pode colocar, e eu deixo aqui, né, alguns resultados pelo Estado brasileiro a parte do investimento realizar para garantir, né, o direito a todos os cidadãos, o direito de acesso à educação. Fica aqui como um incentivo, uma busca, né, de um estudo complementar, né, ver esses resultados aqui, ó, já que nós estamos no auge aí da era contemporânea, da idade contemporânea, até que ponto realmente o Estado brasileiro tem investido, tem realizado e tem garantido aos cidadãos, a nós, né, cidadãos, pessoas de bem, pessoas que estão aí no dia a dia, convivendo em sociedade, trabalhando, se formando, se informando, buscando uma vida mais ética e justa. Então, até que ponto esse Estado está realmente garantindo esse ser cidadão, né, e também está garantindo esse acesso à educação, uma vez que nós temos a noção de que a educação é um direito, né, de todos, e ela precisa de mais investimentos, precisa de uma maior valorização daqueles que são educadores, que estão à frente, né, da educação, e para que haja uma harmonia, uma maior igualdade, menos desigualdade, o acesso à garantia da educação, com certeza, é um pilar necessário, é um pilar importante aí para o desenvolvimento e o crescimento das pessoas, dos cidadãos éticos que estão aí na busca pela realização de sonhos, por uma vida melhor e também por uma vida com mais oportunidade para todos.